Olá, boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma live da Martech Digital. Se é a primeira vez que está connosco, bem-vindo. Convido-o a ficar hoje a assistir à nossa live e a acompanhar as nossas futuras lives. Nós fazemos mais ou menos de 15 em 15 dias. Se já não é um estreante, se nos costuma acompanhar, obrigada por estar novamente aqui connosco. Hoje vamos falar sobre liderança. E vamos perceber porque é que há aqui uma diferença tão grande entre chefia e liderança. E para nos ajudar a perceber porque é que tem de existir e porque é que os chefes têm os dias contados, e esperamos nós estejam em extinção, porque na verdade ainda existem muitos, mas para nos explicar o melhor sobre isto tudo convidámos a melhor também, convidámos a Anabela Chastre da Chastre Consulting, que vai estar aqui connosco. Ela também é uma líder nata e uma especialista na área de coaching, de formação, na área de liderança, inteligência emocional, negociação, produtividade e gestão de tempo, comunicação. Ela tem várias áreas e ela vai partilhar aqui nos próximos 20 minutos connosco muito da sua experiência e do seu conhecimento nesta área. Eu vou ver se ela já anda por aqui para convidar a estar aqui já para o pé de nós. Vamos convidar a chegar ao pé de nós. Anabela, estás aí? Olá, Olá! olá Susana, olá a Olá, todos, boa Anabela, noite, obrigada por estares aqui connosco e teres prazer. aceito partilhar aqui tua experiência tão grande enquanto líder, enquanto coach, enquanto formador, mas principalmente enquanto líder, porque quem Uhum, tem a mão na massa todos os dias percebe muito mais disto do que quem tem a teoria. Portanto, sem obrigada dúvida, por te juntares aqui a nós. é um prazer. E como nós só temos 20 minutos Uhum. para falar, eu vou já começar aqui a primeira pergunta. E a primeira pergunta para ti é: tu, enquanto líder, pegando um bocadinho atrás, quando nós entramos no teu site, e eu convido todos a entrarem no site também para perceberem melhor os serviços da Chastre Consulting, mas quando nós entramos no teu site há uma frase fantástica que é: liderança é ação e não posição. Portanto, não basta estar sentado, e eu passo a expressão, desculpem lá, com o rabo na cadeira da chefia lá em cima no Olimpo. Não é a posição em si, é a ação, e cada vez mais é preciso ter ação junto às equipas no terreno, porque os desafios são muitos. E, portanto, pergunto a ti, enquanto líder, com tanta experiência em vários mercados, em várias áreas, como é que ao longo do tempo tu sentiste que tudo mudou e o que é que tiveste de fazer para te ajustar? Olha, Susana, realmente as mudanças têm sido muitas, não é? Todos nós estamos a vivê-las diariamente, não só em Portugal, como também na lusofonia. Como sabes, faço muito trabalho lá. As coisas têm mudado, e na realidade, quando entras no site e vês essa frase, é uma frase que de facto me define a mim e define também todas as pessoas que estão ligadas à Cimeira Lusófona de Liderança e à Chastre Consulting. Acreditamos claramente que liderança é realmente aquilo que disseste, é a ação, é agir, e não necessariamente apenas e só aqueles que têm essa função de liderança nas organizações. Ou seja, nós temos sempre uma visão, às vezes um pouco até redutora, de que um líder é só aquele que tem a cadeira desse poder, seja que tem uma equipa, e na realidade aquilo que queremos cada vez mais é desmistificar esta questão da liderança, e porque acreditamos que cada um de nós somos líderes, todos nós somos líderes, e portanto essa visão ligada à ação, ou seja, se eu ajo, se eu vou atrás dos meus projetos, se eu vejo de que forma é que eu posso ajudar as pessoas a desenvolver pessoas, a desenvolver-me a mim própria, quando nós estamos nessa posição, nós somos líderes. Não temos necessariamente que estar à espera que chegue um momento em que alguém nos dê essa função de liderança, seja numa empresa ou em algum lugar. Um bocadinho isso. Quais são as qualidades que nós vivemos tempos diferentes, depois da pandemia também muita coisa mudou, e os líderes, nós sempre pensámos nos líderes como gestores, portanto homens do negócio que percebem das Uhum. contas, do negócio, dos investimentos, e que estão atrás disso tudo, mas os líderes agora também têm de ter um lado de gestão de pessoas. E nós não estamos a falar só de líderes CEOs, estamos a falar de líderes de equipas. Nós às vezes Uhum. pensamos os líderes é aquele que é o big boss das empresas, mas não é um líder
basta gerir uma equipa para ter Uhum. de ser líder. Quais são as qualidades que atualmente tu consideras ser imprescindível para um líder? Bom, como eu estava a dizer há pouco, o mundo mudou em 2020 e de facto mudou para toda a gente. Mudou não só a mentalidade que temos em relação àquilo que era a nossa vida, era uma vida muito ligada ao trabalho e muitas das vezes víamos as coisas de uma forma também redutora. Com a pandemia parámos todos, pararam as empresas, parou o mundo inteiro e na verdade isso fez-nos refletir. As pessoas refletiram sobre aquilo que era a sua função na vida, quer dizer, o que é que eu estou aqui a fazer? Será que eu realmente estou aqui nesta empresa e vale a pena este meu esforço e esta minha dedicação? É isto que eu quero para mim? Não é? Começaram a ver que a vida tinha uma certa duração, coisa que até então trabalhávamos e andávamos sempre no trânsito e sempre atrás em muitas correrias. E com essa mudança, aquilo que veio também trazer foi, de facto, percebermos que as pessoas também já não queriam estar tão ligadas e estar sempre presente naquilo que era o local de trabalho. O que até então era uma liderança muito virada para aquilo que era o controle, se a pessoa chegava ou não chegava a horas, e se já tinha ou não tinha o trabalho. Portanto, e nós, como tu sabes e bem, nós temos um tecido empresarial muito de PMEs, e as PMEs nasceram de boas pessoas, bons vendedores, bons comerciais, na realidade foram eles que, não tendo ainda muita experiência em gestão, foram fazendo o seu melhor, tendo em conta aquilo que era a sua especialidade. Como não havia muita formação, eles faziam aquilo que sempre viram fazer e sempre acharam que liderança, estes chefes sempre acharam que liderança era ter o máximo de controle sobre as pessoas. E isso foi durante muito tempo aceito, até com a pandemia e este parar e este refletir, e com esta nova entrada de uma geração diferente, muito mais aberta, muito mais ligada a si própria, ao seu próprio desenvolvimento, a querer viver a vida, a aproveitar. Com estes dois fatores vieram mudar as empresas, não é? E as empresas tiveram mesmo que se adaptar. E quando eu digo adaptar, é um bocadinho aquilo que foi o papel que o líder teve e tem que fazer hoje em dia. Portanto, com estas mudanças, a tendência é que, de facto, tu hoje em dia, enquanto líder, sejas num lugar de topo, na administração, eventualmente até em lugares mais baixos, como estavas a referir muito bem, ali a determinada altura com os coordenadores. Quando tu estás num lugar desse e tens uma gestão de pessoas, aquilo que tu tens que perceber nestes momentos é que a rapidez e a flexibilidade com que tu respondes àquilo que são as tendências do mercado são essenciais. E então este líder tem que ser, acima de tudo, tem que ter uma literacia digital muito acurada. Isto porquê? Porque tu tens que saber ler dados para perceber quais são as tendências e, tendo em conta essas tendências, saber-te adaptar àquilo que é o teu negócio, adaptar àquilo que é a tendência. Portanto, essa é uma das competências que tu tens que ter, portanto, tens de estar sempre a acompanhar o negócio e as tendências que o mercado está a pedir, mas ao mesmo tempo tu sabes que sozinho não chegas lá e que tu precisas de alimentar, nutrir a tua equipa, teres uma liderança muito agregadora para conseguires passar aquilo que é o propósito, a tua visão, aquilo que tu efetivamente queres para a empresa. E com essa união e com essa agregação é que tu chegas lá. Portanto, tens que ter estas duas, para mim, são as duas competências-chave nos próximos tempos. Portanto, perceberes, entenderes, teres uma liderança humanizada, com muito propósito e muita empatia em relação às tuas pessoas, e por outro lado é processo e números, obviamente, e saber ler essas tendências digitais. Olha, mas achas que os líderes estão preparados para isso? Eles sabem gerir pessoas? Eu acho que gerir pessoas é das coisas mais difíceis É que verdade. existem. É muito difícil. Os líderes sabem fazê-lo. Olha, eu acho que não é uma questão de saber fazer, eles devem fazê-lo, ok? E quando nós temos tendência a misturar um bocadinho as coisas entre liderança, às vezes até separar o líder do gestor. Na realidade, Uhum. hoje em dia, o líder tem que ser um gestor. Um líder é uma pessoa muito mais carismática, muito mais capaz de passar uma boa mensagem, de comunicar bem com a sua equipe, envolver. Um líder é inspiracional, mas por outro lado, nós também precisamos nas organizações, tanto quanto precisamos de líderes, nós precisamos de bons gestores. E são esses bons gestores que conseguem analisar o processo, conseguem perceber o produto, conseguem relacionar tudo aquilo que é o mercado e conseguem efetivamente mover
movimentar também essas pessoas, tendo em conta aquilo que são essa estratégia que ele próprio também vai definir. E cada vez mais o líder tem que ser essas duas pessoas. Aliás, eu diria três. Ele tem que ser líder, tem que ser gestor e tem que ser coach. E dentro desta organização e dentro desta forma é que ele consegue chegar às pessoas e conseguir ter capacidade de agarrar estes novos desafios e conseguir ultrapassá-los com sucesso. Tu há bocadinho falaste que as coisas mudaram, aceleraram muito agora nestes últimos 2 anos também com a pandemia. Nós fazíamos, também é uma questão cultural muito, em Portugal, um bocadinho por todo lado, mas também em Portugal, sempre fizemos as coisas de maneira tradicional, temos aquela velha expressão, fazia-se assim antigamente e sempre resultou e portanto temos de fazer agora. As pessoas estavam preparadas para estes desafios, no teu trabalho diário enquanto coach, enquanto formadora, o que é que tu sentes? As pessoas estavam preparadas para isto ou realmente isto foi empurrado de tal forma que as pessoas estão aqui um bocadinho no limbo sem saber para onde é que se hão de virar? Olha, eu acho que elas estão realmente no limbo. Eu acho que estamos todos ainda a tentar compreender o que é que se passou aqui, de que forma é que eu posso fazer um bocadinho aqui control damage, não é? De que se está aqui a passar. Mas acho que ainda estamos todos num momento de aprendizagem. Os colaboradores dentro das organizações estão a aprender a organizar-se, tendo em conta que agora estão muito em teletrabalho. Mas os líderes essencialmente tiveram aqui um papel de destaque. Um papel de destaque que, de facto, eles foram chamados mesmo na altura em que aconteceu tudo isto, foram muito chamados para tentar encontrar formas de chegar às pessoas e mantê-las em casa e adaptar os processos, levar as pessoas todas para teletrabalho. E estou-te a dizer algumas realidades, Susana, para teres em ideia. E como eu estava há pouco a dizer, nós temos realidades muito diferentes na lusofonia. Aquilo que nós aqui em Portugal vivemos com o teletrabalho, mesmo eu tenho clientes lá para cima, para Trás-os-Montes e outras terras mais afastadas dos grandes centros, e na realidade aquilo foi difícil também fazerem o processo todo de passar as pessoas para teletrabalho. Mas nós já estávamos avançados em muitas coisas, muitas das nossas empresas até, nós temos multinacionais cá em Portugal e de facto na realidade essas pessoas que trabalham em multinacionais estão habituadíssimas, estavam muito habituadas antes da pandemia a trabalhar em remoto e não foi uma grande adaptação, mas tiveste PMEs que se tiveram que adaptar. Agora, aquilo que efetivamente para mim foi um wake-up call foi quando eu percebi que a realidade de passar as pessoas para casa em Portugal não é a mesma realidade de uma empresa passar as pessoas para casa em Moçambique ou em Cabo Verde, onde não há internet, onde as condições que tu tens em casa para poder trabalhar quando a tua casa é pequena e divides com muitas pessoas, que condições tens para tu conseguires fazer um bom trabalho, estares nas escolas, é difícil. Portanto, a realidade não é igual em todo lado. Eu disse uma vez numa entrevista e volto a dizer, não é? Estivemos todos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes, o que significa não é? Que na realidade os desafios foram os mesmos, mas a capacidade de dar e contornar a situação não foi igual, foi mais difícil para alguns, sem dúvida. E como é que, por exemplo, como é que a liderança, mesmo aquelas empresas, aqueles líderes que, por exemplo, possuem vários escritórios em diferentes áreas do mundo, por exemplo, que até trabalham muito nos PALOPs, têm um escritório em Portugal, têm um escritório em Moçambique, ou em Angola, como é que a liderança se ajusta a realidades tão distintas? Vem a Cimeira Lusófona da Liderança a partir do dia 14. As temáticas estão muito ligadas a isto, à liderança humanizada, aos desafios, à gestão de pessoas. Vai ser super interessante e, portanto, deixo aqui também já o convite a todos para assistirem, é gratuito, online. Podem seguir a Cimeira Lusófona da Liderança. Como é que, na Cimeira vais exatamente focar essas diferentes realidades, que é a realidade dos PALOPs, como é que os diferentes líderes podem ultrapassar, porque os desafios são os mesmos, portanto o mercado é global para todos, os desafios da internacionalização estão lá, da globalização estão lá, a concorrência está lá mesmo e, no entanto, a realidade é diferente. Como é que os líderes se ajustam a estas diferentes realidades
especialmente aqueles que até têm empresas em várias áreas e mesmo em termos as diferenças culturais que existem, é esta questão, por exemplo, de ser difícil atrair talento e ter os profissionais e trabalhar com profissionais noutros locais. Uhum. Bom, disseste muito bem que de facto os desafios eles são iguais, quer seja em Portugal, quer seja na lusofonia, todas as empresas de facto têm neste momento uma necessidade muito grande de atrair talento, têm de facto uma transição digital que também é um desafio, obviamente que em países da lusofonia o desafio, estamos a falar de países da lusofonia e convém aqui também fazer aqui um parênteses, não é? O Brasil claramente está muito mais avançado em Mais avançado. determinadas temáticas e em África não estamos. Não é? Portanto, quando falamos na lusofonia, temos que ter aqui alguma atenção quando referimos o global. Mas na maioria destas empresas, os desafios são exatamente esses, e são aqueles que nós vamos abordar na Cimeira. Vamos falar de saúde e bem-estar nas organizações, onde vamos falar claramente aquilo que é a saúde mental, a saúde emocional, a importância que nós temos que trabalhar as pessoas para que elas se sintam bem no local de trabalho, a mudança do próprio local de trabalho, que tem que ser mais próximo de uma casa, o mais próximo para eu me sentir bem, me sentir à vontade, mais criativo, porque é uma das competências claramente que são requeridas hoje em dia no mercado de trabalho. E tornar isso algo onde as pessoas efetivamente se sintam bem. Sentir-se bem na organização tem coisas muito boas, porque a pessoa ao sentir-se bem na organização também não vai querer sair e, portanto, a retenção é uma retenção natural, saudável e isso dá muito trabalho. E é aqui que entra a liderança, não é? Costumamos dizer que as pessoas não saem das empresas, mas deixam assim chefes Trabalham nos que líderes. não gostam, não é? E de facto isso não pode existir, seja em Portugal, seja noutra geografia, isso não pode existir. Nós temos de ter líderes muito mais próximos, atentos e essencialmente que percebam que a questão da saúde mental não é uma frescura, percebes? Hoje, e tu sabes, não é? O burnout está aí de facto, efetivamente, em muitas das empresas e muitas das pessoas já vieram mesmo dizer que também sentiram isso e que tiveram essas ultrapassar. Portanto, a vulnerabilidade também é uma coisa que pode ajudar nos próximos tempos e pode ajudar nesta saúde mental, a tentar compreender. O sermos vulnerável enquanto colaborador, o dizermos à gestão de pessoas, ao departamento de gestão de pessoas que precisamos de ajuda, é um passo muito importante, mas o outro passo também muito importante é que as empresas também compreendam que têm que lá estar para ajudar aquele colaborador. Deixámos de ter aquela visão que era eu vou para o trabalho e agora tenho a minha mochila, como nós ouvimos durante muitos anos, a mochila fica à porta da empresa e depois, que era a minha mochila pessoal, e depois agarro na mochila quando sair do trabalho. Não é assim, já não é nada disto. Nós somos uma pessoa, uma única pessoa, com os nossos problemas, nós não deixamos os problemas à porta da empresa, qual porta, não é? Porque hoje em dia também já estamos Global. online, mas a questão é essa, nós somos uma única pessoa e temos que efetivamente, as empresas têm que perceber isso, que é, se eu quero ter pessoas que de facto contribuam para eu conseguir alcançar os meus objetivos estratégicos e alcançar aquilo que é o meu propósito enquanto empresa, eu tenho que lá estar para as pessoas. Eu não posso exigir mais, não é? Eu tenho que dar primeiro, conquistar estas pessoas, mostrar que estou lá, eu enquanto líder. E estou a falar de líderes diretos e líderes acima. Portanto, a liderança tem que ser cada vez mais um igual, tem que estar alinhada, que é uma coisa que nós sempre sofremos muito, sempre tivemos nas organizações as quintinhas, geridas por líderes, que entre eles não comunicam, e esse desalinhamento é muito mau, porque na realidade impede-te tu chegares mais depressa aos teus objetivos estratégicos enquanto empresa. Não é? Então, essa linha de direção, que muitas vezes é aquela linha de gestão intermédia, tem que ser muito trabalhada em termos de competências de liderança, em termos de competências sociais, acima de tudo. Soft skills, ou power skills, como eu lhe chamo, não é? Mas, na verdade, é isto mesmo, porque se as empresas apostarem nesta formação, no coaching das pessoas, porque repara, as pessoas não aprendem todas ao mesmo nível e têm desafios completamente diferentes. E não Diferentes. vão conseguir, com uma pessoa dentro da empresa, abrir-se o suficiente para pedir ajuda. Com o coaching, isso acontece. E nós, de facto, estamos muito atentos e estamos sempre a mostrar e a alertar à empresa que o investimento que a própria empresa possa fazer em formação e em coaching é algo claramente que vai surtir um efeito e um resultado a curto e médio prazo.
Mas, por exemplo, não sentes na tua experiência, um dos pontos da formação sempre foi assim um bocadinho deixada para segundo plano, não só, principal, não só em termos, não só para as equipas, mas então falando de liderança, o líder estar em formação ainda é visto como uma vulnerabilidade, como se estudas informação porque não tens competências para estar aqui, ou já se mudou um bocadinho esta mentalidade? E os líderes já dizem, não, eu estou em formação para melhorar e não porque não tenho competências. Como é que tu percebes a realidade das coisas? Olha, felizmente avançámos muito nesse aspecto e aquilo que é a minha experiência é que hoje em dia já não há essa diferença. É claro que eu vivi esses momentos e muitas das vezes me diziam, olha, eu prefiro não entrar para, não para deixar os meus colaboradores mais à vontade, mas na realidade esse dizer que não vou estar na formação claramente me dizia que a mensagem para mim era eu não quero estar aqui porque eu tenho outro papel e depois posso ser vulnerável e não quero que as Uhum. pessoas vejam essa vulnerabilidade. Eu hoje em dia já não encontro isso. Eu acho que as pessoas compreenderam a importância da formação e percebem que a formação tem que ser transversal, tem que ser do topo, da base para o topo e do topo para a base. E, portanto, quanto mais as pessoas tiverem esses conhecimentos de soft skills alinhados e que toda a gente ouça a mesma mensagem, que toda a gente trabalhe para a mesma coisa, claramente que chegam mais facilmente ao objetivo. E, portanto, a formação e o coaching já passou a ser uma necessidade, acima de tudo, neste momento. E fico muito feliz por isso, porque ao sentirem que é uma necessidade, quer a formação, quer mesmo o coaching, e o coaching era visto como uma coisa muito esotérica, ainda é, não é? Mas o Uma coaching, eu costumo moda. sempre dizer, o coaching não é uma moda, o coaching é um processo e quando bem aplicado com bons profissionais, obviamente que dá resultados. E eu custa muito às vezes dizer, ai, olha, coaching não, não é? Coaching não porque já tivemos e não correu bem. E depois é muito mal para aqueles que são bons coaches e que realmente fazem um bom trabalho, ficam mal vistos neste papel. Mas na realidade isso não me faz desistir, nem a mim, nem aos coaches que trabalham comigo. Mas na verdade é isto, cada vez mais a formação e o coaching tem que ser transversal, não pode ser só à liderança de topo, tens que ter a liderança intermédia e tens que ter também abaixo dos colaboradores, porque as pessoas aprendem a ritmos diferentes e também têm desafios diferentes. E o coaching consegue trabalhar individualmente, enquanto na formação tu passas conhecimentos, verificas se esses conhecimentos foram adquiridos através de exercícios que fazes, mas o coaching é diferente, o coaching tens um processo em que te leva daquilo que é o teu ponto A para o teu ponto B, sendo que o teu ponto B é onde tu queres chegar e o teu ponto A é onde tu estás neste momento. Defines um processo. Por isso, coaching não é nada esotérico, é claramente um plano de ação que te leva com passos, com aquilo que tu deves fazer, como fazer e quando é que vais fazer. Portanto, é muito orientado para o processo e isso vai ajudar as pessoas a encontrar aquilo que são aqueles pontos mais escondidos em si, aquelas fraquezas que têm, mas também a trazer para cima da mesa aqueles que são os pontos fortes e a aproveitá-los. E acredita que muito daquilo que eu fui vendo ao longo do tempo nas sessões de coaching que faço, a maior questão que as pessoas têm está relacionada com a falta de confiança, com a sua falta de autoconfiança, a falta de autoestima. Portanto, tem muito a ver com a questão também da inteligência emocional que precisa ser trabalhada. Achas que a ideia que eu tenho, que pode estar errada, e portanto corrige-me se estiver, mas a ideia que eu tenho é que esta mudança custou um bocadinho mais àquela geração de líderes que já estava com alguns métodos de liderança entranhado, aqueles métodos mais tradicionais que misturam ali um bocadinho de liderança com chefia. E esta mudança rápida, se calhar custou-lhes um bocadinho, esta adaptação custou-lhes um bocadinho mais a eles, mas achas que, por exemplo, a nova geração de líderes, os jovens empreendedores que estão a começar as empresas, as startups, eles já vêm mais treinados ou já conseguem gerir estas pessoas, esta realidade mais facilmente, ou, por outro lado, também trazem consigo outros problemas de inteligência emocional, de socialização, que também são preocupantes. Olha, eu costumo dizer que é preciso aceitarem-se uns aos outros. Acima de tudo, como disseste, de facto, nós temos líderes que não têm uma ligação muito grande às pessoas, sempre têm aquela cultura muito do controle. Esses líderes mais antigos, se assim lhe possamos chamar,
precisam de facto de mudar esta mentalidade. Mas eu não gosto de generalizar, porque na realidade eu já encontrei pessoas muito jovens de idade, mas com uma mentalidade de um chefe à antiga. Uhum. E isso deixou-me muito clara esta mensagem, que não vamos estar aqui a generalizar, porque aquilo que acontece hoje em dia são, de facto, aquilo que mais importa na liderança é a tua mentalidade. E tens de ter uma mentalidade de vencedor. E não uma mentalidade de vencido, uma mentalidade em que está tudo contra nós, o mercado é muito mau, vocês têm que trabalhar aquela mentalidade que não, de facto não te ajuda a evoluir, nem como pessoa, nem como profissional, nem como empresa. E essa mudança de mentalidade eu acho que se dá quando estas duas gerações se encontram. Eu acho que a geração mais antiga tem claramente a aprender muito com esta geração. Desculpem, Pronto, voltaste, eu estava voltei, aqui voltei. a ver Caí, se mas levantei-me, como sempre. levantaste, pronto, como sempre, como um bom líder. Olha, vamos voltar um bocadinho atrás, eu peço, porque estávamos com uma conversa super interessante e tu estavas realmente a dizer que há aqui uma diferença geracional de liderança. Eu pedia que pegasses aí para não perdermos aqui a ideia, porque estava a Claro. ser muito interessante. Claro, aquilo que estava a dizer muito resumidamente é que, de facto, quer a geração mais velha precisa da criatividade e da agilidade que esta nova geração tem, mas ao mesmo tempo esta nova geração precisa da experiência que as pessoas mais velhas têm e eles têm muita vontade. Tu estás imenso tempo numa empresa e quando sais vais para a reforma, o que acontece é que aquele conhecimento que tu tens não fica em lado nenhum. E as empresas têm que Uhum. começar cada vez mais a trabalhar isto antes destas pessoas saírem, porque estas pessoas são preciosas, estas pessoas têm um conhecimento e uma experiência preciosa. E é isso que as empresas têm, principalmente a área de gestão de recursos humanos, garantir que esse conhecimento fica na empresa e fazer com que haja uma transição, talvez até programas internos, não é? Em que haja uma passagem deste conhecimento, em que coloques uma pessoa de uma geração mais nova a trabalhar com uma geração mais anterior e que Ok. vai passando também essas competências, porque ganham todos. Repara que os novos talentos falta-lhes muita experiência, falta-lhes a cuidado visual, quando olham para uma Claro. determinada coisa, se calhar não conseguem identificar onde é que está o problema. Portanto, eu acho que há uma grande vantagem, e aqui é um bocadinho o repto ao Departamento de Recursos Humanos, começar a trabalhar este tipo de programas que englobam, que agregam estas duas gerações, porque daí só poderá sair uma riqueza para todos, eu acho que sim. Quer para a empresa, quer para a geração nova, quer para a geração mais antiga. Olha, Anabela, e ser mulher e ser líder é diferente? Olha, não posso dizer que seja diferente, porque na realidade a função é igual. Eu acho é que a mulher, enquanto líder, é uma mulher que, como sempre, isto foi um papel muito, e tu sabes, não é um papel muito tido pelos homens, sempre a liderança sempre foi uma coisa muito masculina, e o entrar da mulher nas organizações ainda está muito ligado a cotas, ou seja, tu tens que Uhum. cumprir Sim. determinada cota e então vais chamar uma mulher para fazer, para preencher aquela cota. Eu acho que temos que mudar isso, porque na realidade eu acho que a mulher tem muitas competências e muitas habilidades para ser uma grande líder, porque na realidade, repara, até o papel da mulher enquanto matriarca, não é? Sempre foi uma líder da família, portanto, a gestão da casa, a gestão da família, e portanto, tudo isso foi um papel que requereu sempre muito aquilo que eram as brigas, e provavelmente também, se tens irmãos, também sabes, não é? A mãe era ali aquela pessoa que apaziguava as coisas e essas capacidades, parecendo que não, se nós transportarmos para o mundo corporativo, elas são as mesmas. Tu tens conflitos nas organizações, tens que saber estratégia, o que é que vou fazer, como é que eu chego lá, quais são os meus objetivos para o próximo ano. Portanto, todas essas competências de liderança, a mulher tem-nas em si. Só que a mulher, por um lado, ainda não é vista como a líder das organizações, mas ela própria também não faz muito esse papel e deixa-se muitas das vezes submeter a esta questão das cotas e achar que é menos do que os outros, quando na realidade não é. E elas são ótimas gestoras, ótimas Olha, líderes, temos excelentes mulheres em grandes cargos que já comprovaram isso.
este necessário ajuste à liderança humanizada, que é um dos temas da Cimeira e que tu há pouco também falaste, é Uhum. mais fácil no feminino, por uma questão emocional, de inteligência emocional? É mais fácil ou não? Ou é igual? O que é que a tua experiência te diz? Talvez, por aquelas razões que há pouco Uhum. que eu te identifiquei, talvez pelo facto da mulher ter algumas competências dentro dessa, até mesmo por características de personalidade, portanto, houve Pois, mais, tem exato. mais tendência a agregar. É natural que ela tenha uma visão, a mulher seja uma líder mais agregadora. Contudo, não gosto mais uma vez de generalizar. Nós Generalizar. temos homens que têm essa capacidade e muito bem desenvolvida, que são homens que respeitam as mulheres, que são homens que percebem que a mulher é igual, e tem as mesmas capacidades ou mais do que eles para liderar. Eu acho que cada vez mais temos que nos pôr em ponto de igualdade. Não é uma questão de género, mas sim uma questão de respeito e de saber liderar. Claramente por aí. Olha, faço-te aqui uma última questão, que nós também já estamos aqui a esgotar o nosso tempo. Dentro da tua experiência profissional, principalmente agora nos últimos tempos também, quais são os principais erros que os líderes cometem atualmente? Em que eu acho que erros essencialmente que eles cometem é estar fora do negócio, ponto número um, não é? Porque quando tu estás fora do negócio, não percebes as tendências, não percebes o que é que se passa com as pessoas, não percebes o que é que está lá. Eu costumo dizer, e é muito, muito simples, não é? Tu quando vais a um restaurante e vês que o dono lá do restaurante está lá, tu percebes imediatamente que aquela pessoa está dentro daquela organização. Pode ser um café pequenino, mas é uma pessoa que está lá, é o líder, ele está lá, ele vê, ele fala com as pessoas, fala com os clientes, vê se o estoque está preenchido, vê quais é que são os problemas e está lá para resolver. Um líder tem que cada vez mais estar presente com a sua equipe e tem que fazer exatamente esse papel. Portanto, tem que ser aquela pessoa que ouve, que compreende, que vai à procura de informação, que envolve as pessoas, porque se nós dizemos que liderar, deve ser liderança pelo exemplo, não é? Se tu tens uma equipa onde tu não tens um exemplo em termos de liderança, tu vais embora. E hoje em dia, Sana, tu sabes tão bem quanto eu, que isto é uma guerra de talentos por todo lado. É difícil encontrar as pessoas. Mesmo muito difícil. E se tu não fazes com que as pessoas se sintam bem naquele local, quer em termos de condições, obviamente que as condições financeiras são importantes, mas todas as outras, aquela cultura da pessoa querer e estar bem, sentir-se bem, haver uma cultura de partilha, onde todas as pessoas se sentem bem na empresa. Se tu não promoves isso, vais deixar ir embora muitos talentos. E depois tens uma dificuldade muito grande em recrutar. E as empresas têm que saber isso, porque, como tu dizias há pouco, a globalização veio abrir para várias questões. E uma Uhum. delas é que, hoje em dia, tu podes estar em casa a fazer um trabalho para a África do Sul ou para outro lado Claro. qualquer. E isso é bom e é mau. Para ti, enquanto empresa, tu podes recrutar, se calhar, pelo mundo inteiro, mas também tens que pensar o outro lado e outra perspectiva, que é, se eu posso recrutar, as outras empresas também podem Também vir buscar as podem. minhas pessoas. Agora, isso é que é algo em que tu tens que trabalhar enquanto líder. Tens que saber retê-las genuinamente. Não é reter à força, obviamente, porque ninguém se quer reter, mas é fazer com que as pessoas queiram tanto lá estar, não tenham essa necessidade de querer ir. Não é? E isso é que é um valor acrescentado e que a gestão dos recursos humanos tem que trabalhar essas políticas, mas não só. Isto tem que ser uma coisa transversal à própria empresa, inclusivamente à administração. Obrigada, Anabela, por teres estado aqui Prazer. connosco. Isto, nós tínhamos aqui realmente muitos temas e muita conversa pela frente, mas este é um espaço pequenino. Nós damos aqui também só deixamos aqui algumas ideias da realidade, mas estes temas vão ser abordados na Cimeira Lusófona da Liderança. Eu volto a convidar todos a participarem e inscreverem-se. Começa no dia 14, é totalmente gratuito e é muito importante porque nós vamos ter a visão de 5 países completamente distintos, com realidades distintas, de líderes desses países, grandes mulheres, grandes homens, grandes exemplos de Uhum. liderança, que lideram com realidades muito diferentes da que existe em Portugal e que existe no Brasil. E, portanto, esta partilha de realidades diferentes traz-nos o conhecimento rico e importante
não só para valorizarmos muitas vezes aquilo que nós temos, mas tentar também perceber de que maneira é que podemos ajudar os outros e fazer negócio e aproveitar oportunidades. É um espaço de partilha e de networking muito, muito importante e, portanto, convido-vos a partir do dia 14 entrarem na Cimeira Lusófona da Liderança. Acompanhem também a Martec nas nossas redes sociais, aqui no Instagram, no nosso LinkedIn. Nós vamos deixando um bocadinho de tudo aquilo que estamos a fazer no nosso site, se quiserem saber mais sobre marketing, sobre comunicação e sobre as novas tendências. Nós, Anabela, mais uma vez, obrigada por ter estado aqui connosco. É sempre um prazer falar com alguém que realmente sabe muito desta área e que tem uma experiência fantástica e, portanto, pode partilhar coisas realmente ricas como tu fizeste agora. Obrigada mais uma vez, obrigada a todos os que nos estiveram a seguir. Até à próxima. Estejam atentos porque as lives são sempre partilhadas aqui no Instagram com 15 dias de antecedência. Acompanhem-nos nas próximas. Obrigada. Obrigada, Beijinho, Susana. obrigada. Beijinhos.